Você já imaginou por que, em pleno século XXI, nenhuma estrada ou ferrovia conecta as Américas do Norte e do Sul em uma pequena área de apenas 160 quilômetros? Qual o mistério por trás dessa região inóspita e mortal que nem mesmo a tecnologia moderna conseguiu vencer? Hoje, vamos mergulhar em um enigma que desafia a compreensão: a Darien Gap, uma região de selvas densas, terrenos traiçoeiros e perigos que vão além da imaginação. Localizada entre a Colômbia e o Panamá, essa faixa de terra de apenas 160 quilômetros impede a conexão por terra entre as Américas. Mas o que faz dessa área um lugar tão perigoso e impenetrável? Será que é apenas o clima ou existe algo mais sombrio por trás dessa história? A faixa de terra que separa a Colômbia do Panamá é conhecida por ser uma das áreas mais hostis do planeta. O primeiro desafio intransponível dessa região é seu clima extremo, que combina calor sufocante com uma umidade opressiva. Localizada próxima ao Equador, essa área recebe uma intensa exposição solar, resultando em temperaturas que frequentemente ultrapassam os 40 graus Celsius. Mas, se o calor por si só já é um problema, ele é apenas a ponta do iceberg. Ao longo de 330 dias do ano, chuvas torrenciais castigam essa região, transformando o solo em um pântano traiçoeiro. A combinação de temperaturas elevadas e precipitações constantes cria um ambiente perfeito para deslizamentos de terra e inundações repentinas, eventos que ocorrem com uma regularidade assustadora. Para qualquer empreendimento de infraestrutura, seja a construção de uma estrada ou uma ferrovia, esses fatores climáticos são praticamente insuperáveis. Materiais como concreto e asfalto, que necessitam de condições secas para se fixarem adequadamente, são facilmente comprometidos pela umidade constante. Além disso, a densa vegetação atua como uma esponja natural, retendo a umidade e perpetuando o ciclo de chuvas. Esse ambiente cria uma armadilha natural, onde até mesmo o mais avançado equipamento de construção enfrenta dificuldades extremas. Essa combinação de fatores climáticos não apenas torna a região um lugar de difícil acesso, mas também age como uma barreira natural, preservando sua intocabilidade. A natureza, com toda a sua força, continua a ditar as regras, lembrando-nos de que ainda existem lugares na Terra onde o homem não tem domínio. Mas se o clima já é um desafio quase insuperável, o que dizer das ameaças escondidas dentro dessa densa selva? Vamos mergulhar no mundo dos predadores e criaturas mortais que fazem desta região um dos lugares mais perigosos para se aventurar. Está preparado para descobrir o que realmente espreita nas sombras da floresta? Além do clima severo e das condições ambientais adversas, a região entre a Colômbia e o Panamá esconde perigos ainda mais assustadores em suas densas florestas tropicais: a fauna local. Ao adentrar essa selva, você se depara com algumas das criaturas mais letais do planeta, que transformam essa travessia em uma verdadeira roleta russa para qualquer aventureiro ou migrante que se arrisque por ali. Caminhando por essas trilhas, não é incomum encontrar cobras altamente venenosas, como a temida surucucu, cujas picadas podem levar à morte em questão de horas se não forem tratadas adequadamente. E o problema não termina por aí. Também são frequentes os encontros com jacarés e crocodilos, que espreitam nas margens dos rios, prontos para atacar qualquer ser vivo que ouse se aproximar de suas águas turvas. A combinação de predadores terrestres e aquáticos torna o simples ato de atravessar um rio uma missão potencialmente mortal. E como se os predadores não fossem suficientes, a região é infestada por insetos portadores de doenças fatais. Mosquitos transmissores de malária e dengue são uma presença constante. E, sem hospitais ou qualquer tipo de suporte médico nas proximidades, contrair uma dessas doenças no meio da selva pode ser uma sentença de morte. Para agravar ainda mais a situação, as condições climáticas adversas favorecem a proliferação desses insetos, tornando-os uma ameaça difícil de evitar. A selva não oferece refúgio, pelo contrário, ela se torna cada vez mais hostil a cada passo. E mesmo que você consiga escapar das garras de um predador
ou evite ser picado por um inseto. A exaustão física e mental de estar constantemente em alerta pode minar a resistência de qualquer pessoa. A fauna da região não é apenas uma ameaça à vida, mas também um teste extremo de sobrevivência e sanidade. E falando em sobrevivência e sanidade, você sabia que a chave para uma economia significativa de combustível e a prolongação da vida útil do seu veículo reside em adotar práticas simples e eficazes que muitas vezes são ignoradas? Com o conhecimento certo, qualquer motorista pode transformar seus hábitos de condução e manutenção, resultando em economias financeiras substanciais e uma menor pegada ambiental. Descubra como reduzir drasticamente seus gastos com combustível e manutenção com técnicas comprovadas que qualquer motorista pode aplicar imediatamente. Transforme sua experiência ao volante e veja a diferença no seu bolso e no planeta. Basta clicar no comentário fixado deste vídeo e garantir seu e-book com uma condição especial. Mas, se todos esses perigos naturais já tornam a travessia quase impossível, por que essa região ainda continua sem ser explorada por grandes obras de infraestrutura? Existe algo mais sinistro, além dos desafios da natureza, que impede o desenvolvimento dessa área? Além dos perigos naturais, a faixa de terra que separa a Colômbia do Panamá é envolta em uma complexa teia de interesses políticos e históricos que contribuem para sua inacessibilidade. Para entender por que essa região permanece intocada, é necessário mergulhar na história das relações entre os países envolvidos e as forças globais que moldaram o destino dessa área. No início do século XX, o mundo testemunhou um dos episódios mais emblemáticos do uso estratégico dessa área: a independência do Panamá em relação à Colômbia. Naquela época, a construção do Canal do Panamá era uma prioridade para os Estados Unidos, que viam no canal uma oportunidade de ouro para controlar o comércio entre os oceanos Atlântico e Pacífico. A região da faixa de terra, por sua localização estratégica, tornou-se um ponto de interesse crucial para os norte-americanos. A Colômbia, que então controlava a região, relutava em ceder o controle do canal a esses Estados Unidos. Foi nesse contexto que o Panamá, com o apoio decisivo dos americanos, se separou da Colômbia, dando origem a um novo país. Em troca desse apoio, o Panamá concedeu a esses Estados Unidos o direito de explorar e controlar o Canal do Panamá até o final do século XX. Esse evento não apenas redefiniu as fronteiras políticas da região, mas também estabeleceu uma relação de dependência e controle que ainda reverbera nos dias de hoje. A importância estratégica do Canal do Panamá não diminuiu com o tempo. Até hoje, aproximadamente 6% do comércio marítimo mundial passa por esse estreito, ligando as duas maiores economias do mundo, os Estados Unidos e a China, bem como outras regiões importantes. Portanto, qualquer mudança no controle ou na acessibilidade da região é vista com cautela por diversas nações. O fato de a faixa de terra permanecer sem infraestrutura não é apenas uma questão de dificuldade técnica, mas também uma decisão política. Conectar as Américas por meio de uma estrada ou ferrovia poderia facilitar o trânsito de drogas e armas, uma preocupação constante dos Estados Unidos, que temem que isso fortaleça o poder dos cartéis colombianos. Além disso, a construção de uma rota terrestre poderia alterar o equilíbrio geopolítico na região, algo que muitos países preferem evitar. Mas será que esses motivos políticos são suficientes para manter a região isolada? Ou há outros fatores, mais recentes, que contribuem para essa desconexão? A região que separa a Colômbia do Panamá não é apenas um desafio natural ou um ponto estratégico de disputa política. Ela também desempenha um papel crucial no controle da migração ilegal entre as Américas do Sul e do Norte. Para muitos, a travessia dessa área representa a última fronteira antes de alcançar a tão sonhada vida nos Estados Unidos. No entanto, essa faixa de terra, conhecida por sua extrema hostilidade, funciona como uma barreira quase intransponível, que impede milhares de imigrantes de seguirem adiante. O fluxo migratório vindo da América do Sul em direção ao norte é motivado por uma série de fatores: a instabilidade política,
a pobreza extrema e a violência desenfreada em países como Venezuela, Colômbia e Equador forçam milhares de pessoas a abandonar suas casas em busca de segurança e oportunidades melhores. Para muitos desses migrantes, atravessar a região é a única opção para chegar ao Panamá e de lá seguir rumo à América Central e, finalmente, à América. Contudo, essa travessia é repleta de perigos. A selva densa e o terreno acidentado não são os únicos desafios que esses migrantes enfrentam. A presença de grupos criminosos, traficantes de drogas e até mesmo guerrilheiros torna a jornada ainda mais arriscada. Para aqueles que tentam atravessar, o risco de se perder na selva ou ser capturado por esses grupos é altíssimo. E como mencionado anteriormente, a fauna local não perdoa. Picadas de cobras venenosas, ataques de crocodilos e doenças transmitidas por insetos são ameaças constantes. Mas por que então essa região permanece sem infraestrutura? A resposta está na própria função que essa área desempenha no controle da migração ilegal. Para os Estados Unidos, manter essa faixa de terra intransponível é uma forma eficaz de reduzir o número de migrantes que conseguem atravessar para a América Central. Se uma estrada ou ferrovia fosse construída, o fluxo migratório aumentaria significativamente, facilitando o trânsito de pessoas vindas do sul do continente. Isso representaria um grande desafio para as políticas de imigração dos Estados Unidos, que já enfrentam dificuldades em controlar as fronteiras com o México. Além disso, essa barreira natural força os migrantes a seguirem por rotas mais perigosas e custosas, muitas vezes exigindo a contratação de coiotes, que cobram somas exorbitantes para guiar as pessoas através da selva. Essa situação gera um ciclo de exploração e violência que apenas agrava a crise humanitária na região. Mas será que a construção de uma infraestrutura nessa área realmente causaria um aumento incontrolável na migração? Ou existem outros fatores que mantêm essa região isolada? Vamos analisar as implicações de se conectar às Américas por uma estrada ou ferrovia e discutir os custos e riscos envolvidos nesse empreendimento. Quer saber se algum dia será possível romper essa barreira natural? Por que, com toda a tecnologia e recursos disponíveis no mundo moderno, ainda não foi construída uma estrada ou ferrovia que conecte as Américas do Norte e do Sul através dessa estreita faixa de terra? Para responder a essa pergunta, precisamos considerar uma série de desafios técnicos, financeiros e geopolíticos que tornam essa empreitada quase impossível. O primeiro grande obstáculo é o custo astronômico de uma obra dessa magnitude. A construção de uma estrada ou ferrovia que atravesse essa região exigiria investimentos bilionários, não apenas pela complexidade do terreno, mas também pela necessidade de superar os inúmeros riscos naturais. O solo encharcado, as chuvas constantes e os deslizamentos de terra frequentes exigiriam soluções de engenharia avançadas, capazes de garantir a estabilidade da infraestrutura ao longo de todo o trajeto. Isso sem contar com a necessidade de desmatamento e a construção de pontes e túneis para atravessar os rios e montanhas que cortam a região. Além dos desafios técnicos, existe uma forte resistência política à construção de uma rota terrestre que conecte as Américas. Como discutido nos capítulos anteriores, essa faixa de terra serve como uma barreira natural contra a migração ilegal e o tráfico de drogas. Qualquer infraestrutura que facilitasse o trânsito de pessoas e mercadorias poderia ter sérias implicações para a segurança nacional dos Estados Unidos e para a estabilidade da região como um todo. Por essa razão, há pouco interesse por parte de governos influentes em financiar ou apoiar um projeto que poderia aumentar o fluxo de pessoas e bens indesejados através da fronteira. Outro fator que complica ainda mais essa questão é o impacto ambiental que uma obra dessa magnitude causaria. A região abriga uma das florestas tropicais mais densas e biodiversas do mundo, e a construção de uma estrada ou ferrovia poderia ter consequências devastadoras para os ecossistemas locais. A destruição de habitats naturais, a poluição e a interrupção de rotas migratórias de animais seriam apenas alguns dos problemas causados por tal empreendimento. Além disso, o desmatamento necessário para abrir espaço para a infraestrutura
poderia acelerar ainda mais as mudanças climáticas, afetando o clima global. Apesar de todos esses desafios, a ideia de conectar as Américas por terra continua a fascinar engenheiros, políticos e empresários. A possibilidade de uma rota que ligue os dois continentes, facilitando o comércio e o trânsito de pessoas, é vista por muitos como um passo inevitável no desenvolvimento global. No entanto, os riscos e os custos envolvidos levantam a questão: será que algum dia será possível realizar esse sonho? Enquanto ponderamos essa questão, é importante lembrar que a natureza, a geopolítica e a economia estão interligadas de maneiras complexas. A faixa de terra entre a Colômbia e o Panamá permanece como um dos últimos redutos intocados pelo homem, um lembrete de que, apesar de todo o nosso progresso, ainda existem fronteiras que não conseguimos cruzar. Quero saber de você. Acredita que a construção de uma estrada entre as Américas resultasse em uma explosão no tráfico de drogas? Me fala aqui nos comentários. Porém, não ache que isso é tudo. Em um projeto ambicioso, uma história surgiu. A China poderia estar comprando uma cidade brasileira? Muitas pessoas ficarão furiosas, mas eu preciso te mostrar isto. Clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja o que é possível ser feito com 9 trilhões de reais.